Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mentoria Financeira. O vídeo de hoje começa uma série de vídeos analisando fundos imobiliários. E a ideia desse vídeo, desse canal, dessa playlist é você entender o desempenho dos fundos imobiliários e saber como analisá-lo de forma independente e inteligente. Eu sou o professor Esdras Lins, gestor e educador financeiro, especialista em crescimento patrimonial. E aí, na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o IFIX, o índice que mede os fundos imobiliários. Muito bem, a gente vai tratar sobre esses pontos aqui na aula de hoje. O que é o objetivo, a diferença entre o IFIX e o IBOV e até que ponto devemos considerá-lo, até que ponto devemos considerar o IFIX é importante. Então, muitas das vezes você assiste aí no canal, assiste na televisão sobre o IFIX aumentou, o IFIX diminuiu e você não sabe exatamente o que é o IFIX. Provavelmente você deve estar entrando agora nos investimentos em fundos imobiliários, ou você já investe e não sabe muito bem como definir, como utilizar o IFIX a seu favor, se realmente o IFIX é muito importante, para que serve, como eu devo analisá-lo, se ele descer, se ele desvalorizar, isso é importante, eu tenho que parar de investir, se ele crescer muito o fundo ali, os fundos imobiliários estão muito valorizados, eu tenho que parar de aportar. O que significa isso? E ao final dessa aula você vai entender todos esses pontos e vai saber como fazer para utilizar o IFIX ao seu favor. Então, o IFIX, o que é? Já respondi, propriamente dito, né? É o índice que mede ali o termômetro do mercado de fundos imobiliários. Eu digo que ele é como se fosse a seleção brasileira. Ele é a seleção brasileira dos fundos imobiliários. Ali estão os melhores fundos performando ali no IFIX. Então você consegue olhar para o IFIX e quando ele sobe você sabe que os melhores fundos imobiliários ali, os mais valorizados, eles estão subindo, eles estão sendo valorizados. Lembrando que o IFIX ele não mede somente a valorização da cota, ele também leva em consideração ali o rendimento, né, os dividendos que são distribuídos aí pelos fundos imobiliários. E aí, o fundo imobiliário tem uma peculiaridade muito boa. Devido à sua diversificação, a sua baixa volatilidade, se você sair comprando aí 20 fundos imobiliários aleatoriamente, ou o que você ouve pelo YouTube, de indicações e tal, provavelmente você vai estar com uma carteira boa. Ainda que você compre um ou outro ali que não performa muito bem, você vai estar com uma carteira boa. Porque essa é uma peculiaridade dos fundos imobiliários. Você comprar um fundo de fundo, por exemplo, você vai estar investindo ali em diversos fundos imobiliários. Então, o fundo imobiliário, ele te dá essa possibilidade de você diversificar muito bem os seus investimentos e você se proteger dessa volatilidade. E aí você vai receber de todos os meses dividendos muito bons. E aí, qual é a ideia desse canal, qual é a ideia dessa playlist analisando os fundos imobiliários? É fazer você performar, fazer você produzir mais do que a média. Se você investir em 20 fundos imobiliários aleatoriamente, só o que você ouve pelo YouTube, eu acabei de dizer que vai ser muito bom. Tua carteira vai ser boa a tua carteira. Mas o objetivo aqui é fazer você performar, é fazer você render acima dessa média. Se você pegar ali, você que talvez está assistindo esse vídeo, que você é leigo, você não sabe nada de fundos imobiliários, nada, e comprar os 20 primeiros fundos imobiliários que estão relacionados no IFIX, você vai fazer um excelente investimento. Só que, para fazer acima da média, você tem que permanecer nesse canal. Aqui eu vou te dar as dicas para você performar acima da média. E aí, o IFIX, como eu te disse, então ele performa ali, ele pega ali, ele compõe ali, é um índice que compõe ali diversos fundos imobiliários melhores do mercado, ele compõe esse índice e aí você sabe que se ele está crescendo, se ele está subindo, é porque os melhores fundos estão subindo. Se ele está descendo, é que os melhores fundos estão descendo. Muito bem. E aí, é importante? É importante saber dos fundos do IFIX? É importante analisar ele? É importante a gente dedicar tempo para estar estudando ele? Sim, se você tiver maturidade para você olhar o IFIX caindo ou subindo e manter a sua linha de investimento, manter o seu raciocínio ali sobre investimento, sua tática, a sua estratégia de investimento, sim, é muito importante. Porque justamente isso, você vê o termômetro, você vê, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o IFIX está perto da máxima histórica. Mas isso aí para mim não influencia nada. Eu vou continuar investindo em fundos imobiliários. Ainda
que o IFIX passe da alta histórica ali. Por quê? Eu invisto, por exemplo, a longo prazo. Eu não penso nunca em comprar um fundo imobiliário para revendê-lo. Eu compro buy and hold, eu compro fire and forget, eu atiro e esqueço. Eu compro e não esqueço do fundo ali, né? Eu analiso ali trimestralmente, eu sempre estou acompanhando os informes de rendimento, os relatórios gerenciais, eu sempre acompanho ali o fundo para ver se ele mantém a minha estratégia de investimento. Mas eu olho para o IFIX e só vejo, ele está na máxima histórica, beleza. Ele está muito baixo. Quando ele está baixo, eu vejo uma oportunidade. Se ele está baixo, quer dizer que vários fundos imobiliários estão com desconto, vamos dizer assim. Se ele está na alta histórica, quer dizer que os fundos imobiliários estão sendo valorizados ali no seu valor justo, que é o P sobre VP, por exemplo. Então, eu só olho para o IFIX e tem uma média do mercado. Eu só olho para o IFIX e eu olho para minha carteira e vejo, por exemplo, se minha carteira está performando mais do que o IFIX. A ideia é que a gente sempre busca ali que a nossa carteira, nossos investimentos performem melhor do que o IFIX, porque ele é uma média. Tu olha ali e tu consegue ver uma média nele. E os benefícios? É justamente isso, você aproveitar, por exemplo, as oportunidades. Quando o IFIX está baixo, quer dizer que muitos fundos imobiliários estão com um desconto muito bom, que dá para você comprar e dá para você diversificar até melhor os seus investimentos, aproveitar melhor essa promoção do mercado. E aí, qual é a diferença entre o IFIX e o Ibovespa, por exemplo? O Ibovespa é um índice que mede ali o desempenho da bolsa de valores ali, das ações, e o IFIX dos fundos imobiliários. Então, às vezes é bom comparar, até para você ver o desempenho, de como está se desenrolando ali o desenvolvimento dos fundos imobiliários, das ações. E aí você pega a sua carteira, por exemplo, e compara com o IFIX e compara, por exemplo, com o Ibovespa, para ver quanto que sua carteira está rendendo mais do que esse índice. E aí, até que ponto a gente deve considerar o IFIX? É justamente até o ponto que isso não atrapalhe os seus investimentos, a sua estratégia de investimentos. É você olhar para o IFIX e só para ter um parâmetro, só para ter uma base ali, uma média. E olhar e falar assim, minha carteira está acima da média. Se a carteira estiver abaixo da média, é motivo de crise? É você olhar para essa carteira e, meu Deus, o que eu faço agora? Eu estou performando abaixo do IFIX? Não. Fatalmente, durante a tua vida de investidor, você vai algum mês ali, alguma semana, às vezes algum dia, pode ser que tua carteira performe menos do que o IFIX. Mas isso não significa que você está fazendo investimentos ruins. Serve só um alerta, uma base, um sinal, um norte, para que você possa olhar para os seus fundos imobiliários e fazer uma reavaliação, ver o que está acontecendo, para de repente você diversificar melhor, ou talvez até em situações extraordinárias vender um fundo imobiliário que está muito ruim, por algum motivo está se desvalorizando, tem que fazer uma análise mais concreta dele, mais específica dele, e analisar aqui o IFIX e poder ter como parâmetro. Beleza? Então esse aí é o resumo sobre o IFIX, o que é, os objetivos, a diferença entre o IFIX e o Ibovespa, que a gente falou que o Ibovespa aqui mede as ações, o IFIX é sobre os fundos imobiliários e até quando considerá-lo. Uma coisa muito importante também, que as pessoas confundem, por exemplo, já falamos o que é o IFIX, que é um índice, e o que ele não é? Ele não é, por exemplo, um fundo imobiliário. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né, de entender a diferença ali do índice, que é o que performa todos os fundos imobiliários, e acaba achando que ele é um fundo imobiliário, que você pode comprar um IFIX, por exemplo. Vou ali comprar um IFIX. Não, ele é um fundo. Mas, hoje em dia, a gente pode comprar, por exemplo, um ETF, que aí se você quer uma aula sobre ETF, comente aqui embaixo. ETF, escreva aqui embaixo, ETF, que eu gravo uma aula explicando o que é o ETF. Então, temos hoje em dia um ETF que replica aí o IFIX. Então você consegue comprar um ETF que replica ali o índice. Então quando você compra esse ETF que replica o IFIX, você está replicando todos os fundos imobiliários que compõem o índice. E olha que legal, então você vai conseguir comprar ali todos esses fundos que estão compondo o IFIX, e você replica ele por meio desse ETF. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, compartilha. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E é muito importante o seu like, porque faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e possa distribuir esse conteúdo que é gratuito, mas que agrega valor para muito mais pessoas. Beleza? Te vejo no próximo vídeo.